Olá, vamos dar início à nossa leitura de hoje. Estamos no dia 165 e as escrituras do dia hoje são 1 Reis, capítulo 12, versículo 21 ao capítulo 13, versículo 34. Em seguida vamos ler Atos, capítulo 9, versículo 26 ao 43. Depois vamos ler também Salmos 132, do versículo 1 ao 18. E por último, vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Vamos dar início à nossa leitura em 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém a palavra de Deus veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhe havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes nos lugares altos e queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, o seu Deus, e orem por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes.
Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma e nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse a seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um cavalo, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você e nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e desceram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: põe a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no chão, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão. Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepulte-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos da cidade de Samaria. Jeroboão persiste no pecado. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo,
como sacerdote para os lugares altos, a quem o desejasse, e ele consagrava para sacerdote nos lugares altos. Isso se tornou um pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Agora vamos ler Atos, capítulo 9, versículo 26 ao 43. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. A ressurreição das Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Agora vamos ler Salmo 132, do capítulo 1 ao 18. Uma promessa antiga, cântico de peregrinação. Lembre-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará.
Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: esse é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Aí farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele cobrirá a sua coroa. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado por você que participou até aqui conosco. E amanhã daremos continuidade na leitura bíblica e eu conto com a sua presença. Nos vemos amanhã.